terrorista que Belgorod acabou por entrar. Caso para dizermos que os russos estão, digamos, pelo menos pelo que podemos aqui fazer a leitura contra os próprios russos, acontece que a Rússia acaba por constatar o grupo pró-Ucrânia a reivindicar um ataque em Belgorod. Isao, vamos então estender também o nosso olhar para este assunto. Os grupos tidos como pró-ucranianos, mas que são russos, entraram ou invadiram, infiltraram-se na região de Belgorod russa, atacando, digamos assim, esta região. Há notícias de feridos e também de qualquer indivíduo que terá perdido a sua vida. E este grupo reivindica, curiosamente, não é, o seu interesse em ver afastado do poder o presidente Vladimir Putin. O curioso é que são russos, né? O que se diz que são russos, que são contra o presidente russo, e como disseste, não é, este grupo só está a atacar o seu próprio país, isto é, o seu país está em dificuldades. Aliás, o próprio presidente Putin admitiu isto recentemente, acho que foi hoje, que o país está a passar por um momento difícil, e depois há grupos russos que estão a atacar o seu próprio país. Não sei se isto é o sentimento do patriotismo ou de antipatriotismo, não é? Desses grupos opositores ao presidente Putin, terão se envolvido até no assassinato do jornalista em São Petersburgo, e também de uma outra cidadã russa em Moscovo. Enfim, quer dizer, aqui não é uma espécie de russos que vão contra os próprios russos, no momento em que o país precisa de maior unidade para fazer face a esta situação complicada. E talvez tenha sido por isso que também o presidente Putin apelou para um maior sentimento de coesão nacional para poder enfrentar esta fase turbulenta da vida nacional. Enfim, de resto, aquela região, as regiões limítrofes da Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, são submetidas, são suscetíveis a serem infiltradas não só por esses grupos ou esses milicianos que são russos, mas também por indivíduos controlados ou não controlados pelo governo, digamos assim, ucraniano. Há este risco de que esses grupos continuarão a fazer atos de sabotagem, quer seguindo uma estratégia de distração, quer seguindo um plano já delineado com vista a fragilizar determinados pontos cruciais, pontos militares cruciais para determinar o êxito deste conflito, desta contraofensiva. E aqui o risco maior é se efetivamente algumas essas infiltrações forem feitas da parte da Ucrânia. O risco que se pode levantar é se, obtendo os mísseis a longo alcance, obtendo agora os chamados F-16, se não haverá o risco de bombardamentos com esses equipamentos militares dentro do território russo, nas maiores profundidades do território russo. Aliás, viu-se nas vésperas do dia 9 de maio drones que chegaram a atacar até Kremlin. Enfim, há ou não há um risco de que esses equipamentos militares de longo alcance possam atingir o território russo, atacando até infraestruturas nevrálgicas para a sociedade russa, e daí provocar uma reação mais perigosa, mais letal da parte do governo russo. Enfim, é uma questão que se coloca. O presidente Zelensky disse na Cimeira do G7 que não está prevista qualquer utilização desses meios no território russo, mas sim no território ucraniano ocupado pelos russos para a sua recuperação. Mas é uma questão legítima que se coloca se essas infiltrações forem também movidas pela Ucrânia, com os meios mais, digamos assim, sofisticados, não iria conduzir a uma confrontação muito mais letal
com a Rússia, que lembre-se que nesta altura está numa operação militar especial. Quer dizer, não é, ainda do ponto de vista prático, não há uma guerra em si. É uma operação militar especial, pontual, embora utilize meios militares, mas se isto acontecer, poderá-se passar de operação militar especial para uma guerra em si, e aí a utilização de muito mais meios destrutivos da Federação Russa. Enfim, é um risco muito elevado, quer desses sabotadores, quer mesmo de qualquer estratégia do governo ucraniano em se aventurar em atacar o território russo, atingindo as suas infraestruturas importantes, sabendo que uma potência nuclear nunca perderá uma guerra convencional com quem quer que seja.